TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é terça-feira, 28 de julho. E você vai ver a seguir. Mulher é morta em Correias e ex-companheiro é preso, suspeito de feminicídio. Trabalhadores dos Correios de Petrópolis decretam estado de greve. Motociclista fica gravemente ferido em acidente no distrito de Itaipava. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Uma mulher de 41 anos foi morta na noite de segunda-feira na Estrada do Bonfim, na região de Correias, em Petrópolis. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, um homem de 37 anos, que foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência na noite desta segunda-feira e encontraram a vítima já caída no local. As testemunhas informaram as características do suspeito e a direção em que ele havia fugido. Durante as buscas, o homem foi localizado caminhando em direção ao bairro Bonfim, em Petrópolis. De acordo com a corporação, ele estava com as roupas sujas de sangue e apresentava ferimentos nas mãos. O suspeito afirmou que ele e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica e estavam ainda com o filho do casal de apenas 3 anos. Após deixarem a criança na casa de familiares, teria ocorrido uma discussão dentro do veículo. O homem alegou que a mulher estava com uma faca, que conseguiu tomar a arma e desferiu golpes contra ela. Em seguida, ele fugiu e disse ter descartado a faca em uma área de mata. A versão apresentada por ele vai ser apurada pela Polícia Civil. Após receber atendimento médico pelos ferimentos nas mãos, o suspeito foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e permaneceu preso à disposição da Justiça. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem já havia sido condenado pelo crime de estupro e também respondia por lesão corporal praticada contra a mulher. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram registrados em Petrópolis de janeiro até o dia 18 de julho deste ano 72 protocolos de denúncias de crimes contra as mulheres, com 92 denúncias e 500 violações. E olha, os trabalhadores dos Correios de Petrópolis aprovaram na última sexta-feira estado de greve após uma assembleia realizada pelo sindicato da categoria. Quem atua no setor alega insatisfação com algumas mudanças que foram anunciadas. Confira. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira dos Correios Telégrafos e similares do Rio de Janeiro, o estado de greve da categoria foi aprovado devido à ameaça de supressão de unidades e às possíveis transferências de trabalhadores para outros locais de atuação. O sindicato ainda informou que os trabalhadores dos Correios de Petrópolis decidiram intensificar a mobilização contra o processo de reestruturação. A categoria considera que qualquer mudança deve respeitar as normas de segurança, preservar a qualidade dos serviços prestados para a população e garantir condições dignas de trabalho. A medida é válida para os centros de distribuição e para o centro de entrega de encomendas. De acordo com o sindicato, caso a empresa avance sem diálogos e sem garantias, a categoria pode entrar em greve por tempo indeterminado. Em nota, os Correios informaram que a otimização das unidades operacionais integra o plano de reestruturação e tem como objetivo adequar a estrutura da estatal à realidade do mercado, e que os trabalhadores remanejados estão sendo conduzidos com respeito, de forma planejada e transparente. Os Correios ressaltaram ainda que, até o momento, o serviço de entrega de encomendas e correspondências permanece sendo realizado normalmente em Petrópolis. Um homem ficou gravemente ferido após colidir com a moto contra um poste no distrito de Itaipava, em Petrópolis, na manhã de hoje. Olha só.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Itaipava foram acionados para a ocorrência às 7 horas da manhã desta terça-feira. O acidente foi registrado na Estrada União Indústria, na altura do número 9150, próximo à Escola João de Barro, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. A vítima estava gravemente ferida e foi levada para o Hospital Santa Teresa. E você vai ver depois do intervalo. Enel Rio realiza obras de eficiência energética no Hospital Alcides Carneiro. Clube de Leitura Leia Mulheres promove encontros especiais para fechar o mês de julho em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Enel Distribuição Rio iniciou esta semana as obras de retrofit de condicionamento ambiental no Hospital Municipal Alcides Carneiro, em Petrópolis. As intervenções vão modernizar o sistema de climatização e iluminação da unidade de saúde e incluem a instalação de uma mini usina de geração de energia solar. Localizado em Correias, na cidade de Petrópolis, o Hospital Alcides Carneiro é referência regional em maternidade de alto risco e UTI neonatal. As obras de eficiência energética programadas para o hospital vão gerar uma economia anual de cerca de R$ 200 mil. A promoção da eficiência energética no Hospital Alcides Carneiro é muito importante, porque ela representa um investimento direto que vai beneficiar toda a população da região serrana. Através da chamada pública de projetos, nós conseguimos realizar essa ação que vai realizar o retrofit de iluminação, de ar-condicionado e a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica. Além do sistema de geração distribuída, que vai contar com 90 módulos de geração fotovoltaicas, estão previstas a troca de 23 condicionadores de ar e de 1.538 pontos de iluminação por lâmpadas LED. A previsão é que a obra seja finalizada em até 60 dias.
um compromisso que vai gerar a economia de energia da unidade hospitalar, beneficiando toda a população da região serrana. Um compromisso da Enel com a sustentabilidade e com a economia de energia elétrica. A obra no Hospital Cites Carneiro foi selecionada por meio da chamada pública de projetos aberta pela Enel Rio, que apoia iniciativas de eficiência energética viabilizadas com recursos do Programa de Eficiência Energética regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os amantes da literatura têm 2 encontros marcados em Petrópolis essa semana. Isso porque o Clube de Leitura Leia Mulheres, recentemente reconhecido com o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, vai promover um debate sobre a obra O Mistério dos 7 Relógios, de Agatha Christie, e um bate-papo com a escritora Thalita Rebouças. A programação é gratuita e busca incentivar a leitura e aproximar autores e leitores. Receber um prêmio devido a essa questão é algo assim não só simbólico, porque a gente tem materializado aqui no prêmio em si, mas pelo significado que isso reverbera como sociedade, porque sabemos, uma sociedade que lê mais, ela lê melhor, ela se elabora com mais profundidade, adquire senso crítico. No início desse mês, o Clube de Leitura Leia Mulheres recebeu o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, em reconhecimento aos quase 10 anos de atuação na formação de leitores e na valorização da literatura escrita por mulheres. Ao longo desse período, o projeto tem promovido encontros que transformam a leitura em um espaço de diálogo, acolhimento e troca de experiências. Esse reconhecimento reforça a importância do projeto e incentiva a continuidade do trabalho desenvolvido. E olha, o próximo encontro está previsto para esta quarta-feira, dia 29 de julho, às 5 horas da tarde, aqui na Livraria Nobel. Ele marca um novo ciclo dedicado à escritora Agatha Christie. O livro escolhido para a estreia é O Mistério dos 7 Relógios, com mediação de Drica Madeira e Linda Feitosa. O projeto terá ainda outros 2 encontros, em agosto e setembro. É importante destacar que mesmo quem ainda não leu o livro pode participar do encontro. A proposta é promover uma conversa sobre a narrativa da obra, permitindo que o público conheça a história e troque impressões sobre o tema. Nesse contexto, Linda Feitosa destaca ainda a importância da autora, que conquista leitores com uma narrativa envolvente, em um momento em que as pessoas estão cada vez mais conectadas às telas. A Agatha está dizendo para a gente, é um livro que te prende, então é um livro que te tira, que faz com que você fique mais tempo ali na leitura, porque dependendo da leitura a gente se dispersa mais. No caso da Agatha é mais difícil de dispersar, então esse tipo de livro está sendo tido como livros que estimulam para quem quer mudar essa necessidade de ficar toda hora lendo, parando para ir para a tela, porque a leitura prende um pouco mais. Já na sexta-feira, dia 31 de julho, às 7 horas da noite, o Teatro Imperial vai receber a escritora Thalita Rebouças, uma das autoras mais conhecidas da literatura infanto-juvenil brasileira, para um bate-papo sobre o livro Fala Sério, Mãe. O encontro contará com sessão de autógrafos e entrada gratuita, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos. A expectativa é reunir fãs da autora e incentivar ainda mais o hábito da leitura na cidade. Se você encontra leitoras da Thalita, a primeira coisa que elas vão dizer é assim: eu aprendi a ter interesse pela literatura devido a Thalita. Então, carregar esse marco, essa frase ser atribuída a uma autora, eu acho que não existe nada mais significativo para uma autora do que ela encontrar pessoas dizendo: olha, eu passei a ler por conta dos seus livros. E não para por aí. Linda Feitosa revelou com exclusividade à TV Correio da Manhã as novidades preparadas para o mês de agosto. Nós vamos ter o livro, que é um livro muitíssimo conhecido e que vocês todos estão convidados a essa conversa com a gente, que é o Conto da Aia. Então, é um livro que tem muito o que dizer sobre a atualidade, por mais que seja uma distopia, a gente precisa ter essa conversa. Bom, e hoje a gente muda um pouquinho o formato e a gente já vai para a previsão do tempo desta quarta-feira.
E olha só, gente, a quarta-feira vai ser de tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol vai predominar ao longo de todo o dia, sem previsão de chuva. O destaque fica para o tempo seco e o céu aberto em boa parte das cidades. Durante a tarde, as temperaturas sobem ainda mais em relação aos últimos dias, garantindo uma tarde agradável e com muito sol. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de tempo de sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite, o tempo continua aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu fica limpo. As temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo também permanece firme. A quarta-feira vai ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e à noite o tempo continua aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo segue estável, com sol durante todo o dia, céu completamente limpo e temperaturas se aproximando dos 30 graus. Em Paraíba do Sul, o sol aparece o dia inteiro, sem nuvens no céu, e à noite o tempo continua aberto. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quarta-feira também vai ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e à noite o tempo segue aberto. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E você vai ver depois do intervalo. TV Correio da Manhã traz cobertura completa sobre a Jalsa Salana, encontro anual da comunidade muçulmana Ahmadiyya. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A Jalsa Salana, encontro anual da comunidade muçulmana Ahmadiyya, aconteceu em Alton, no Reino Unido, e reuniu mais de 50 mil participantes de dezenas de nacionalidades. E a nossa equipe acompanhou de perto toda essa estrutura e mostrou por que o evento é considerado um dos maiores encontros religiosos do mundo. A reportagem é de Eric Portela. A Jalsa Salana, a reunião anual da comunidade Ahmadiyya, reúne mais de 50 mil pessoas em um único lugar. Brasileiros, americanos, japoneses, franceses, indianos, povos de diferentes culturas, idiomas e nacionalidades se encontram com um propósito em comum: testemunhar a grandiosidade da fé que durante 3 dias é proferida por fiéis de dezenas de países, deixando para trás idiomas, culturas e fronteiras para compartilhar um mesmo propósito: fortalecer suas crenças, promover a paz e celebrar a fraternidade entre os povos. A experiência está sendo muito positiva, pelo fato de conhecer pessoas de diferentes países, consequentemente diferentes culturas, e que em comum, né, tem o Islã e a perspectiva Ahmadiyya. São 50 mil pessoas, mas tudo funciona tão bem, desde o credenciamento até a forma como as pessoas se movimentam, a alimentação. É impressionante como tudo é simplesmente perfeito. Minha experiência aqui está sendo incrível, porque eu vejo pessoas muito bonitas, muito respeitosas, de dignidade e que têm um coração muito puro. Eu quero que toda a sociedade seja como as pessoas que estão aqui. Nesta Jalsa, a emoção do público é marcante. Quando a alma das pessoas se conecta, a emoção transborda. Dá para ver claramente como esse carisma funciona. Realmente é algo incrível para mim. O que me chamou a atenção é essa diversidade de culturas estarem todo mundo juntos, né, com um só propósito, né, que é o amor, a paz, a união e essa fé em Deus. A Jalsa Salana nasceu em 1891 na cidade de Qadian, na Índia, idealizada por Mirza Ghulam Ahmad, fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya. O primeiro encontro reuniu apenas 75 pessoas. Hoje, mais de um século depois, a convenção é realizada em diversos países e a edição britânica, que este ano acontece em Alton, Reino Unido, tornou-se uma das maiores do mundo. Quando o Messias Prometido, o fundador da comunidade Ahmadiyya, começou esse movimento divino, tá? E lá na Índia, em Qadian, uma pequena aldeia, que naquele tempo não tinha tecnologia avançada, e ele recebeu a revelação divina. Deus avisando ele que vou levar tua mensagem nos cantos do mundo. E naquele tempo muitas pessoas brincaram com ele, que ele é mentiroso ou maluco, Deus me livre. Mas hoje, chegando do Brasil, participando desse tipo de evento, que tem pessoas dos cantos do mundo, é uma testemunha viva que Deus cumpriu essa palavra e fisicamente, praticamente, a mensagem dele já espalhando no mundo inteiro. É impossível não se impressionar com a dimensão desse evento. São quilômetros de estrutura montada para receber milhares de pessoas de todas as partes do planeta. Mas por trás dos números existe uma proposta muito clara: mostrar que diferentes povos
podem conviver em harmonia. O local funciona como uma verdadeira cidade temporária. São enormes tendas para palestras e orações, espaços para alimentação, clínicas médicas, alojamentos, sistema próprio de segurança, transporte interno e muito mais. Algo que chama a atenção por aqui é a organização. Grande parte da estrutura é operada por voluntários que dedicam dias e até semanas de trabalho para receber os participantes. Desde a alimentação até o estacionamento, praticamente toda a logística depende do serviço voluntário. Um colega meu me disse que esse trabalho, o trabalho da limpeza e higienização, é um que muitas pessoas não gostam de fazer, porque às vezes é difícil, as pessoas sentem nojo. Mas por que não fazer? Se a outra pessoa não quer, por que eu não vou querer? Deus vai me recompensar por isso. Então, eu apenas venho e faço o trabalho que for preciso fazer. Nesse serviço, você ganha várias habilidades que você pode levar ao trabalho e para a sua vida pessoal. Meu voluntariado me ajudou a conseguir um trabalho, no qual estou há 5 anos. Então, isso lhe ajuda. Além disso, assim cuidamos das pessoas da comunidade, ouvimos ao califa e suas orientações e garantimos que haja uma irmandade ajudando um ao outro e aproveitando o tempo juntos. A segurança aqui é majoritariamente feita pelo próprio time da comunidade daqui. Então, nós policiais não temos grande impacto na segurança. O que nós mais fazemos é dar orientações em relação à segurança, tendo alguns membros em diferentes áreas do evento. Mas, de forma geral, toda a segurança é feita pela própria comunidade Ahmadiyya, o que é algo fantástico. É um grande evento, porém autogerido e organizado. Muito além das cerimônias religiosas, a programação inclui debates sobre educação, família, juventude, direitos humanos, liberdade religiosa e promoção da paz. Líderes religiosos, acadêmicos e convidados de diferentes crenças participam das discussões. Quem marcou presença na reunião anual deste ano foi o professor da UFRJ, Babalaô Ivanir dos Santos, que fez questão de destacar que os grupos da comunidade vindos de outros países mantêm sua própria identidade. E o interessante é você observar é que os grupos que vêm de outros países, que são de outras etnias, mantêm a sua identidade própria, que às vezes é impensável no campo muçulmano, que você tem uma ideia do muçulmano a partir dos árabes, como se fosse uma cultura única, e não é, ela é diversa. E o mais interessante para mim aqui foi o diálogo que eu tive com um grupo Yorubá que está aqui, o qual o presidente nacional da Ahmadiyya é inclusive um Yorubá, e eles manterem a sua identidade espiritual e cultural, que eu sei como é que isso funciona lá. Até na minha conversa com eles, aí um é de Lagos, outro é de Leifé, o outro é, quando eu falei que eu ia, perguntei se era de Badã, eu digo que eu vou muito ao Bumoxó por causa da cultura de Ifá, e a um me disse que era de Oxobô. Então eu disse para ele que o meu Odu foi o Odu que fundou a cidade de Oxobô. Ele faz o cumprimento, normalmente, que um muçulmano não faria, mas que um Yorubá faria ao ouvir esse nome, dentro da sua tradição. Tem um campo de diálogo pela paz no mundo, né? Você vê aqui pessoas do mundo todo. E um grupo religioso que sua fala espiritual está centrada no diálogo, na diversidade e no respeito, isso é muito bom para a paz no mundo. Um dos momentos mais aguardados é o discurso do líder mundial dos Ahmadiyyas, Califa, e o juramento de Bet, que é a cerimônia de iniciação de um membro à comunidade. Em meio a milhares de pessoas, o silêncio e o respeito chamam tanto a atenção quanto a grandiosidade da estrutura. That Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. As mensagens transmitidas durante o encontro são acompanhadas presencialmente por milhares de fiéis e também por milhões de pessoas ao redor do mundo através de transmissões para a televisão e rede social.
Mais do que uma reunião religiosa, a Jalsa Salana se tornou um símbolo de convivência entre povos de diferentes culturas e nacionalidades. Um encontro que impressiona pela grandiosidade da estrutura, mas que busca deixar como principal mensagem a promoção da paz, do respeito e da solidariedade. E a gente encerra por aqui depois dessa verdadeira aula cultural e religiosa. E você já sabe, para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias aqui da nossa região de cobertura. Uma ótima noite para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.